Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT, uma rede da família Martinez. Recebo hoje aqui o senador Roberto Requião. Boa noite, muito obrigado pela disposição de vir aqui essa hora da noite. Aliás, há 5 anos atrás, quando eu comecei a apresentar o Jogo do Poder, a minha primeira entrevista foi lá no Palácio. Eu já me sinto aqui, Rocha, meio contratado pelo Jogo do Poder. Quantos programas já fizemos? Acho que é o quinto ou sexto. Quinto, sexto, e nenhum enrolado, né? Nenhum enrolado. Sem enrolação, perguntas diretas, respostas francas. Sem dúvida. E terminamos todos eles a salvo. E não saiu do ar a CNT. Não saiu do ar a CNT ainda. Bom, eu queria começar já, indo direto ao assunto. Eu tenho acompanhado a sua caminhada pelo interior. Há 8 meses atrás, 9 meses atrás, 1 ano atrás, eu não ouvia ninguém falando da hipótese do Requião ser candidato a governador. Não ouvia ninguém no sentido de que muito pouca gente aventava essa possibilidade. Essa sua caminhada pelo interior mostrou que há uma disposição sua de se colocar no partido como candidato a governador. E o gesto definitivo de que isso é uma coisa real hoje foi a entrevista do governador Beto Richa no programa Roda Viva, em que ele se referiu ao seu governo várias vezes. Pessoalmente, 36 vezes. Uma estranha demonstração de paixão. E durante o programa fez um comentário que, no sentido de que havia uma divisão dentro do PMDB, segundo o governador Beto Richa, e posta da seguinte forma, que há quem defenda dentro do partido uma coligação para a reeleição do governador Beto Richa e há quem defenda uma candidatura própria, né? E aí a expressão que ele utilizou, aspas, é de que se passar a tese da candidatura própria, aspas, o Requião é imbatível na convenção do PMDB. Como é que, lógico, isso não é a primeira vez que acontece, eu me lembro que em 85, na sua candidatura para prefeito já foi assim também, teve embate dentro do partido, depois na eleição para a sucessão do governador Álvaro Dias também teve embate dentro do partido, quer dizer, a sua vida partidária nesse sentido não foi fácil até agora. Mas enfim, como é agora, nesse momento, experimentar essa situação estranha de uma parte do partido não querer uma candidatura própria de alguém que já foi governador 3 vezes? Não é isso que está acontecendo, né? É isso que o Beto gostaria. Na verdade, não há essa divisão. O partido quer candidatura própria. 85% do partido já se manifestou numa pesquisa que o Marcelo Almeida mandou fazer. O que existe é o Beto tentando corromper e comprar o PMDB. Eles levam os delegados no palácio e perguntam o que eles querem, oferecem cargos. O que você quer para abandonar a candidatura própria e não votar no PMDB? Isso é uma coisa muito sem vergonha, né? Mas para mim sempre foi assim. Quem tem posição sempre tem oposição também. Nós estamos nos colocando à disposição do partido porque o governo do Paraná precisa de gestão. O Paraná precisa de governo. Nós praticamente não temos gestão hoje. Nem na saúde, nem na segurança, nem na educação, os carros da polícia não têm gasolina, os fornecedores não recebem, não há governo. E o governador está com uma psicose, ele está apaixonado por mim, ele falou 36 vezes o meu nome no programa Roda Viva. É uma loucura, eu vou pedir para o Malafaia curar o Beto dessa obsessão. O Malafaia é o Feliciano lá da Comissão de Direitos Humanos. Eu não entendo isso, eu me sinto mal com esse assédio. É uma obsessão pessoal. Ele devia estar preocupado em governar o Paraná. E estão fazendo, me perdoa a palavra, uma patifaria atrás da outra. Eles compraram usinas eólicas no Rio Grande do Norte, com o dinheiro da Copel, para favorecer grupos empresariais. Eles estão acabando com a Sanepar. Fizeram um pacto de acionista e entregaram a Sanepar para aquela empresa lá de Minas Gerais, a Andrade Gutierrez, que hoje é a dona do tal consórcio. Mas a Gazeta do Povo publicou essa semana, acho que antes de ontem, uma matéria... Sensacional esse negócio da Gazeta. A Gazeta publicou um encarte do governo, um balanço da Copel caríssimo, e uma página inteira dizendo o seguinte: o governo do Paraná diminui a influência do consórcio na Sanepar.
Isso foi ontem. Hoje o Celso Nascimento, cronista da Gazeta, desmoraliza a Gazeta do Povo e conta exatamente o que significou essa manobra. Entregaram para Andrade e Gutierrez a Copel. Aumentaram de 25% para 50% a distribuição de lucro para os sócios privados. E entregando para uma empreiteira. Uma empresa, eles entregam o planejamento, toda a superintendência, a diretoria de operações e a diretoria financeira. E ainda criaram uma agência reguladora para nenhum governo mais poder pôr a mão na patifaria deles. Fica aqui um compromisso PMDBista, do velho MDB de guerra. Se o governo for entregue ao PMDB pelo povo do Paraná e nós tivemos uma bancada com integridade, no dia seguinte nós dissolvemos essa tal agência e quem vai regular a tarifa de água e de energia elétrica no Paraná, pedágio e tudo mais, é o interesse do povo e não os financiadores de campanha. Esse pessoal do pedágio deu 3 milhões de reais para o Beto, segundo o Ministério Público Federal. E a primeira coisa que ele fez no governo, de concreto em relação ao pedágio, foi retirar de juízo as ações que nós tínhamos entrado. A justiça é lenta, eu não consegui resolver isso com a velocidade que eu gostaria, Rochinha. Mas mais cedo ou mais tarde essas ações seriam julgadas e nós acabávamos com a exploração absurda do pedágio do Paraná. Mas a agência reguladora em São Paulo, aparentemente, no governo do PSDB, funciona, porque hoje a Folha de São Paulo traz uma matéria grande, extensa, dizendo de um levantamento, de um estudo que a agência reguladora fez lá em São Paulo e apontou um valor. Eu fiquei assustado, porque são coisa de 2 bilhões de reais de valores cobrados a mais pelas agências reguladoras ao longo desses anos. E o governo está tomando atitude, entrando com as ações. Para que agências reguladoras têm governo? Por que o governo abre mão do controle? Porque o governador recebeu 3 milhões de reais para suas campanhas. E quem diz isso não sou eu, o Ministério Público Federal. 1 milhão na campanha da Prefeitura e 2 milhões na campanha do Governo do Estado. E quando o empreiteiro dá 3 milhões para um político ganhar uma eleição, é porque ele quer de volta 30, 300, 500. Ele está investindo na corrupção do processo eleitoral em vantagem dos seus próprios negócios. Isso é uma vergonha absoluta. Daí eu fiz um projeto que foi aprovado por unanimidade, não, o PSDB votou contra, mas todos os outros partidos votaram a favor, proibindo a doação de dinheiro de empresa no processo eleitoral, para partidos e para candidatos. Porque o Supremo Tribunal Federal... empresa não tem cidadania. Não tem que votar, quem vota é o cidadão. E o compromisso do candidato tem que ser com o povo, não o compromisso do Beto com os empreiteiros e com os financiadores de pedágio. Não pode ser assim. Agora, como diria o ministro Barroso, essa aprovação desse seu projeto no Senado foi um ponto fora da curva, né? Porque o Parlamento brasileiro jamais fez nada a esse respeito e só agora que o Supremo Tribunal Federal está lá com já 6 votos para proibição de... 6 em 11, que na verdade já foi revogada a doação privada, o Gilmar pediu vistas e não devolveu. Mas veja, há uma diferença. O meu projeto fica submetido ao princípio da anualidade, ele não valeria para essa eleição. Agora, já no Supremo Tribunal, se o Gilmar devolver o projeto, o que vai acontecer? Daí o projeto tem o que nós, os bacharéis da República, chamamos de efeitos ex tunc e ex nunc. Ex nunc significa para nunca mais. E ex tunc significa desde sempre. Ou seja, é uma inconstitucionalidade que liquida com a doação privada de campanha da noite para o dia. A Camargo Correia, eu li na internet e nos jornalões, doou para partidos políticos 1 bilhão e 400 milhões de reais. O que eles querem de volta? Você imagina o que eles pretendem ganhar com isso? Tem que acabar com isso realmente. O compromisso do candidato tem que ser com o povo. E essa história de agência reguladora e de pactos de acionistas que entregam uma empresa de água para um grupo privado comandado de forma absoluta pela Andrade Gutierrez é caso, no meu entender, de polícia. E aproveita aqui o seu programa, Rocha. O Ministério Público, vocês não estão vendo isso, membros do Ministério Público do Paraná? E a OAB não está vendo o que está acontecendo com o Paraná? Eu vi a OAB se levantar no passado contra a privatização da Copel. E agora? E o PT, o que diz disso? O que diz a Gleisi? O que diz o André Vargas? O que diz o PT do Paraná sobre o que está acontecendo com a Copel? Será que todo mundo entregou a rapadura? Os empreiteiros estão comandando todos os partidos agora?
A presidente Dilma foi muito criticada recentemente em função dessa política de conter preços. Não todos os preços, mas os preços da gasolina, do combustível, das passagens e também da energia elétrica. E a principal crítica é de que isso significa uma interferência do governo nas empresas. Né? Mas isso é uma canalice absoluta. O que eu quero e você? Nós queremos gasolina barata e energia barata. Os empresários querem energia barata para que as suas empresas possam funcionar com lucratividade e manter os empregos. Quem quer subir o preço é o acionista privado que não devia existir numa empresa pública. A empresa pública é administrada holisticamente. Ela tem que perceber o conjunto da economia e interferir segundo a vontade do Estado para beneficiar o país, a manutenção do emprego, a produtividade, o crescimento industrial. É evidente que não se pode exagerar a ponto da contenção de preços de petróleo e de energia vir a quebrar uma empresa pública. Mas não é isso que a Dilma está fazendo. Ela, num determinado momento, tomou uma atitude gerencial. E quem quer subir tarifa de energia elétrica é o sócio privado da empresa. Você sabe que eu deixei R$1 bilhão para reinvestir, estava reinvestindo na Sanepar, e o Beto retirou uma parte para pagar a folha do Estado? Eu quero falar dessa questão do dinheiro do Estado, do caixa do Estado. Daqui a pouco eu tenho que chamar um intervalo. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida para a sequência do bate-papo hoje no Jogo do Poder com o senador Roberto Requião. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com o senador Roberto Requião. Bom, como é que está essa história do caixa do Estado? Porque a dúvida que surge, né, nesse jogo todo de informações para a população que procura entender esse problema, de um lado o discurso do governador de que os empréstimos do Paraná não saem, porque foram bloqueados no Senado pelo senador Roberto Requião, pela senadora Gleisi, porque o governo federal interfere para não prejudicar o Paraná, e do outro lado, essa situação é de fato preocupante, de que a ponto de faltar dinheiro para abastecer viatura. Eu fui governador por 12 anos. Eu não tive dinheiro do governo federal. E eu peguei o governo do Estado depois do Lerner. O Estado estava quebrado, era o Lerner e o Taniguchi. Eu passei um tempo danado, pagando dívidas, não fiz nenhum empréstimo, mas construí 44 hospitais entre novos e reformas, 12 penitenciárias. Eu fiz o programa dos ônibus escolares, 1.200, 1.300 ônibus distribuídos para as escolas do interior, para o pessoal chegar com mais facilidade à aula. Eu equipei os hospitais, eu congelei a tarifa de energia elétrica e de água da Copel e da Sanepar por 7 anos, com grandes lucros. A Sanepar tinha R$1,5 bilhão de lucro por ano, depois do imposto de renda. Eu fiz um governo com clínicas da mulher e da criança, abaixando a mortalidade infantil. Eu fiz com bibliotecas em cada cidade do Paraná, um governo extraordinariamente produtivo, com 298 programas. E eu não tive um tostão do governo federal. E eu entreguei o Estado redondo para o Beto Richa. Passou pelo Pessutti e foi para o Beto Richa. Eu não consigo entender como é que ele conseguiu quebrar isso. Mas eu sei, por exemplo, que a despesa da Copel Distribuição era 800 milhões. E ele subiu para 1,4 bilhão, com terceirizações, cargos de confiança e cargo em comissão. São cerca de 8 mil. Ele criou cargo em comissão que não acabava mais. Isso custa mais ou menos 120 milhões de reais por mês. E ele não paga para os 100 mil professores do Estado um atraso de 100 milhões de reais. Nós não temos gestão, não temos governo, isso está uma bagunça. E ele não tem a menor ideia do que está dizendo. Me contaram que lá no Jogo do Poder, ele disse o Requião segurou a tarifa da Sanepar, mas não investiu nada. Na TV Cultura. Na TV Cultura. Sim. Jogo do Poder não Roda Viva. Roda Viva. Roda Viva. É que eu acho o teu programa mais importante que aquela picaretagem lá. Perguntas encomendadas, aquele negócio do PSDB. Eu investi 4 bilhões de reais da Sanepar em produção de água, em saneamento básico, e mantive a tarifa congelada por 7 anos com lucro. Eu criei a tarifa social da Sanepar, a tarifa zero para os mais pobres de energia elétrica, e a Copel tinha 1,5 bilhão de lucros por ano depois do imposto de renda.
Então, o que está faltando no Paraná é experiência, gestão. E esta influência denunciada pelo Ministério Público Federal de que o pessoal do pedágio financiou a campanha, me faz acreditar que tudo foi assim. Então, hoje, a resposta que o governo está dando é para os financiadores de campanha. Tarifaço no Detran, tarifaço na Sanepar, tarifaço na Copel e absoluta falta de conhecimento e gestão no estado do Paraná. Por isso que eu, com mais 5 anos ainda no Senado da República, e eu estou bem aberta lá no Senado, eu estou sendo convidado para fazer palestra sobre economia no mundo inteiro, resolvi colocar o meu nome à disposição, mas não o nome, a experiência de uma equipe que conseguiu pôr o Paraná em ordem depois do Jaime Lerner e do Taniguchi. E hoje é o Beto e o Taniguchi, que fica escondido, viu que ele quase não aparece? Mas é o secretário do Planejamento que bola essas maracutaias da Sanepar, da Copel, as privatizações, as agências reguladoras. Agência reguladora do quê? O governador foi eleito para quê? Para delegar a um grupo altamente influenciável pelo setor privado a fixação da tarifa? Não é possível Eu isso. tenho aqui uma pergunta do Sucupira e do Pauleto, justamente nesse ponto. Eles perguntam qual é por que abandonou o conforto do Senado para vir enfrentar essa situação novamente? Responsabilidade. Eu sei que o trabalho vai ser duro, mas com experiência e competência a gente conserta o Paraná. O Paraná tem jeito, é um estado maravilhoso. Pô, sem gestão, não é possível. A Polícia Militar ensaiando uma greve, aí os professores entraram em greve. O governo não paga fornecedor, não paga aluguel de imóveis alugados para funcionar, repartições públicas da Polícia Civil, da Polícia Militar. Agora, o pessoal do leite das crianças que nós criamos não está recebendo. E o dinheiro vai para onde? 600 milhões de reais o Beto está gastando em publicidade. 120 milhões por mês com os aspones. Você sabe o que é aspone, né? De uma forma bem franca aqui, é o que o povo chama de assessor de porra nenhuma. É o pessoal comissionado e contratado para não trabalhar, que são cedidos aos deputados, que com isso dão o seu voto na Assembleia para toda a bobagem que o governo está fazendo. E me dizem que cada um dos deputados da base do governo tem 60 aspones por conta do Estado do Paraná. Qual é a relação dessa falta de dinheiro aqui no Paraná com, por exemplo, a sua posição no Senado de questionar o empréstimo do Paraná? Por que razão houve esse questionamento? O Rocha, se ele tem 600 milhões para gastar em propaganda, para que ele quer empréstimo? Eu não tive empréstimo algum. O Estado tem que ser regulado inicialmente. Você imagine que você é um pequeno agricultor da região metropolitana de Curitiba e você tem uma propriedade rural. Você não trabalhou, você é um preguiçoso, você é um Beto Richa. A tua propriedade está falida. Daí um dia, você levanta de manhã e diz para a tua mulher e os teus filhos, eu vou ao banco, vou conseguir um empréstimo e vou dar a propriedade como garantia. Como é que você vai pagar se a propriedade não está funcionando? Como é que você vai pagar um empréstimo se você não consegue pagar a folha? Como é que você vai pagar um empréstimo se você não consegue pagar os fornecedores do leite da criança, os empreiteiros que trabalham para o Estado? Então, isto sim quebra definitivamente o Estado do Paraná. O Paraná precisa de empréstimo para investimento em infraestrutura de médio e de longo prazo, mas ele tem que estar regulado. E não fomos nós que impedimos, foi a bagunça do governo do Estado que fez com que o pessoal da Secretaria Nacional do Tesouro dissesse, nós não podemos entregar esse dinheiro com aval do governo federal porque nós vamos para a cadeia. Beto Richa, você não consegue empréstimo pela sua absoluta e completa incompetência. Como é que pode pedir empréstimo com 600 milhões gastos em propaganda? Empréstimo para quê? Para pagar o que ele não está pagando agora? Pagar aluguel de próprios tomados pelo Estado para repartições públicas? E depois, se não tem dinheiro, se o Estado está mal administrado, se não tem gestão, como é que esse empréstimo vai ser pago? Por que eu, que fui governador 12 anos, não tive esse problema? Porque tinha gestão, preocupação, equilíbrio de finanças. E nós fizemos o que ele não fez. O que nós construímos em Curitiba? Você lembra que ele estava na prefeitura, eu perdoei as dívidas de Curitiba, perto de 700 milhões para ele poder trabalhar. Eu banquei com dinheiro do Estado os hospitaizinhos da periferia, essas clínicazinhas mais completas. E ele não consegue fazer nada.
mas consegue correr de Ferrari em Londrina. Tira o 22º lugar. Se ele se dedicasse mais à Ferrari, até podia ter uma posição melhor, né, do que a 22ª. De motocicleta, Harley Davidson em Curitiba. Não há governo no Paraná. E o PMDB tem experiência, já consertou uma situação muito parecida com essa. Pode consertar de novo, porque o Paraná dá respostas muito positivas. É um baita estado esse nosso. Uma das críticas que ele faz é em relação ao problema da segurança. Ele recebeu, segundo ele disse, um contingente da Polícia Militar menor do que quando o senhor assim, assumiu o governo. Conversa mole. Ô Beto, acaba com isso. Não fica bem para um governador que não faz nada ficar atribuindo o seu insucesso à administração anterior. Nós contratamos mais de 10 mil homens na polícia. Nós contratamos milhares, compramos milhares de automóveis. Nós armamos a polícia 17.500 pistolas fluorescentes semiautomáticas. E nós estávamos investindo em comunicação, em transporte e qualificação dos homens. Nós estávamos transformando os policiais em policiais de nível universitário, com salário decente, com gratificações para quem frequentasse uma universidade, que participasse de cursos de direitos humanos, de especialização. Polícia não é só quantidade. Se você cria uma quantidade fantástica de policiais, você não consegue pagar, e se pagar, paga um baixo salário. Qualificação, salário decente, e nós contratamos para as polícias do Paraná 10 mil homens. O Beto não contratou ninguém. Ele chamou alguns do concurso que a gente tinha feito, porque eles entram na escola de polícia, eles fazem o curso, daí recebem a integração. E os soldados que estão na escola de polícia não são promovidos porque ele não paga o salário deles. Está uma bagunça o estado do Paraná. Mas olha, eu até fico chateado de fazer um programa com você aqui, discutindo isso e respondendo às asneiras do Beto Richa no programa Roda Viva. Nós temos que começar a pensar no que vamos fazer com o Paraná daqui para frente. Queria falar desse assunto. Porque o governo dele já acabou. Eu vou ter que chamar mais um intervalo. Vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida para a sequência do bate-papo com o senador Roberto Requião hoje no Jogo do Poder. Não saia daí. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com o senador Roberto Requião. Requião, tem aqui uma participação do Cícero Catani no Twitter, em que ele fala da questão do pedágio. Voltando, então, como será, eventualmente, eu vi o Twitter do Cícero. Ele disse que o governador de São Paulo entrou com muitas ações, eu entrei e não resolvia. Não é bem assim. Não, ele disse que o governador de São Paulo está entrando. A Folha de São Paulo não vai adiantar nada, mas não é bem assim. A justiça do Brasil, do Paraná, é lenta. Eu confesso a você que eu esperava resolver tudo na justiça. Mas a lentidão da justiça me atrapalhou um pouco. Mas as ações estavam lá. Lenta ou não lenta, mais dia, menos dia, eles julgariam. O que o Beto fez? Recebeu os 3 milhões para a campanha de prefeito e de governador e suspendeu as ações. Daí não tem jeito mesmo. É o pedágio mandando no governo do Estado. Eu dizia, o pedágio baixa ou acaba. O que significa isso? Primeiro, que eu não negava o pedágio de forma absoluta. Eu achava que se tivesse um pedágio muito barato e razoável, que seria quase uma terceirização da manutenção das estradas, estaria mais ou menos aceitável. Não completamente, porque eu tomo partido da posição norte-americana. Um grupo privado pode fazer uma estrada direta, que se chama de freeway, mas tem que ter uma estrada paralela pública para que o cidadão, no exercício do seu direito de ir e vir, possa escolher. Aqui não, eram estradas construídas. Veja essa de Santa Catarina, foi construída com dinheiro do Estado no Paraná. Chega o governo federal, mete um pedágio e nem indeniza o que nós gastamos na estrada. E o Jaime Lerner fez aquela bagunça e o Beto foi financiado, segundo o Ministério Público Federal, pelos donos do pedágio. E depois retirou as ações de juízo. Então não tem solução mais, enquanto ele for governador. Porque eu não dei um aumento para essa gente. Conseguiram aumentos na justiça. E estas ações seriam julgadas mais dia, menos dia, e esse problema estaria resolvido. Porque cá entre nós, minha gente, o pedágio do Paraná é um dos mais altos do mundo, e isso não tem cabimento. Agora, o que o Beto fez? Criou uma agência reguladora,
para o próximo governo não poder falar mais sobre tarifa de pedágio. Ele está maluco. Isso não é aceitável pela população. Quem nomeia os membros da agência é o governador? Hã? Quem nomeia os membros da agência é o governador. No começo, com mandato de 4 anos, você não pode tirar, eles têm mandato. E o governador que nomeia os membros da agência chama-se Carlos Alberto Richa, que recebeu 3 milhões de reais dos donos das empresas de pedágio. Quem que ele vai nomear? Eu deixo essa pergunta para o telespectador. É claro que ele vai nomear as pessoas que os empresários de pedágio indicarem. Mas a judicialização, tanto no caso do pedágio como no caso da Sanepar, que também o seu governo foi para a justiça questionar vários aspectos da transação que foi feita para a entrada de sócio privado, não resultaram, não deram... Não, resultaram. Eu tirei, mandei o francês para a França, botei o comando da Sanepar na mão do pessoal do governo do Estado e investi 4 bilhões de reais. A minha distribuição de lucro era 25%, que é o legal, o que a justiça manda quando tem sócio privado. O Beto assume e sobe para 50%, aumenta a tarifa e suspende todos os investimentos para dar dinheiro para os tais sócios privados que entraram com o Jaime Lerner comprando aquela participação a preço de fim de feira, num negócio absolutamente inexplicável. Minha gente, água não é bem de comércio, não é commodity. Água é essencial à vida como o ar é essencial à vida. Não tem nenhum cabimento transformar em commodity e assumir compromissos em pacto de acionista de corrigir a tarifa. Você sabe como é que você corrige uma tarifa de uma empresa de água? Ela abastece uma cidade com 400 mil destinos. De repente você, com o mesmo potencial, sobe para 800 mil destinos. Você aumentou na escala a lucratividade da empresa, você não tem que corrigir a tarifa. Pela ampliação da distribuição, ela já se remunera de uma forma abundante. Mas eles estão fazendo com a Sanepar uma canalice. Me perdoa a franqueza. Amanhã o Martinez vai receber um telefonema aí do governo do Estado. Como é que deixaram o Requião falar? Mas eu falo aqui, falo na tribuna do Senado e vou falar durante esse processo eleitoral que com certeza o PMDB do Paraná não está à venda. Bom, um dos problemas do próximo governo é a questão da tarifa de transporte coletivo nas regiões metropolitanas, com essa decisão do governo do Estado de criar um subsídio para ajudar... Mas ao invés de analisar a planilha, de ver onde é que está a gordura, ele inventa um subsídio sem discutir o custo do transporte. Eu fui prefeito de Curitiba, nós tivemos a tarifa mais baixa do Brasil. E eu não dei subsídio a ninguém. Esse negócio do transporte coletivo é uma patifaria nacional. O transporte coletivo financia campanhas eleitorais no país inteiro. Por isso o meu projeto, acabando com a doação de empresas que não são cidadãs, que não têm direito a voto, a partidos e candidatos. Nós temos que eliminar a influência do dinheiro nesse processo. A última vez que nós conversamos aqui no Jogo do Poder, uma das últimas vezes eu perguntei sobre o financiamento público de campanha. O que mudou, na sua opinião, a respeito disso? Nada, eu acho que nós temos que acabar com isso. Porque se não vai ter financiamento privado, a política não, mas tem que ser o financiamento financiada. público já existe. Os partidos recebem uma dotação e recebem horário na televisão também. Eu acho, por exemplo, que nós podemos ter um financiamento privado de campanha, mas o rico e o pobre podem doar até 1 salário mínimo, 2 salários mínimos. Senão o rico vai doar uma fortuna, o pobre não doa nada, ele fica dono do deputado, como existem hoje os donos do governador, os donos do prefeito, os donos do Congresso Nacional, os donos das Assembleias Legislativas, os donos das câmaras municipais, que são os financiadores de campanha, que têm interesse nas resoluções e legislações dos parlamentos e as decisões dos governantes e financiam isso tudo para ter retorno. Se dão 1 milhão, querem ganhar 100. Você acredita nessa possibilidade desse projeto ser aprovado nesse Congresso que está aí? Nesse Congresso eu já aprovei no Senado. Sim, no Senado, já não foi no Congresso. para a Câmara Federal, para minha surpresa. Eu confesso a você que fiquei surpreso. Eu coloquei, que é uma posição minha, coloquei para marcar a posição, pus em discussão, o momento era certo. E só o PSDB estrelou, só os meninos do Beto Richa lá votaram contra. Foi o Aloysio, o Nunes Ferreira, o PTB votou também, o Armando Costa votou, mas o PT, o PMDB e todos os outros pequenos partidos votaram conosco e nós mandamos direto para a Câmara. Agora,
já foi derrotada a tese do financiamento privado de campanha no Supremo Tribunal Federal. Daí o Gilmar Costa pede vistas. Embora o Gilmar Mendes pede vistas, embora o Supremo tenha 11 membros, 6 é maioria. Já está resolvido. 6 é maioria, está resolvido. Agora há uma tese de que enquanto não votarem todos os juízes, com o voto de um juiz que ainda não votou, os outros podem mudar o voto. Então o Gilmar suspende a votação e não apresenta o voto. Daí isso fica pendente. Eu vi uma entrevista do Toffoli ontem, que é o novo presidente do TSE, dizendo que ele acha que para a próxima eleição vai cair isso, que eles seguram ainda para esta. Bom, em relação e o nosso glorioso PT também, apesar de ter votado comigo, tem recebido uma grana preta de empreiteiro. Bom, em relação a essa questão do governo do Paraná e de todos os outros governos estaduais, o próximo governador vai encontrar um cenário de crise, que é uma crise do mundo todo, né? A crise econômica do mundo todo. Em algumas situações, a gente vê o argumento de que o governo federal concentrou muito o dinheiro lá e acabou distribuindo as obrigações, as tarefas, os ônus para as prefeituras e os governos do estado. Além disso, as análises que a gente ouve por aqui e por ali, com pouca divergência, eu confesso que um amigo seu, o Beluso, esses dias atrás eu ouvi uma entrevista dele, ele dizendo, e também o presidente da FEBRABAN, por incrível que pareça, também deu uma declaração esses dias a esse respeito, de que há um pessimismo exagerado no Brasil. Essa avaliação pessimista a respeito da economia brasileira, ela é um pouco exagerada, vai além do ponto. Isso é verdadeiro? Até que ponto essa avaliação de que diz que o Brasil, o ano que vem, acaba, nós vamos ter que fechar as portas? Como é que... Pessimismo na análise e otimismo na ação. O Brasil tem jeito. Mas o problema do Brasil é que o modelo econômico de remuneração do capital, o domínio que o capital vadio tem sobre o país, o capital financeiro, o capital que não investe numa fábrica... Mas isso não é só no Brasil, é um fenômeno no mundo todo. Isso quebrou a Espanha, quebrou a Itália, quebrou a Grécia, quebrou Portugal. Isso estava na hora de acabar. E a gente achava que aqui no Brasil o PT ia enfrentar essa situação. A Dilma começou enfrentando, mas cedeu. Outro dia, a Dilma me autoriza por decreto que estrangeiros, norte-americanos, né, comprem até 30% das ações do Banco do Brasil que estão no mercado. Eles vão sentar no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, uma barretada para o mercado. Está muito ruim. O Lula propõe a volta do Meirelles para o Banco Central e hoje diz que o Aécio convidou o Meirelles para ser vice. Então é tudo a mesma coisa. O capital está mandando em todo mundo. O capital vadio. E o povo é que se ferra nisso. Agora, é claro que nós vamos ter dificuldade o ano que vem. Só que um governo firme e sério que enfrente o domínio do capital resolve isso. Por isso nós precisamos de prefeitos experientes, de governadores experientes no Paraná e em todos os estados. Não é mais uma brincadeira. Governar não é correr de Ferrari em Londrina. É uma coisa muito séria. Precisa ter competência, experiência, uma equipe séria. O PMDB do Paraná, o meu PMDB, o velho PMDB de guerra, já enfrentou esse problema depois do Jaime Lerner. E nós demos jeito nisso, fizemos um governo produtivo. A bagunça hoje é tão grande ou maior do que a o Lerner deixou. E quero fazer uma concessão ao Lerner. Sem a inteligência e a criatividade do Lerner. Porque o Lerner bagunçou isso tudo do ponto de vista da organização financeira, mas ainda tinha boas ideias e fazia boas coisas. E as ideias desapareceram. É uma brincadeira, é coisa de piada e prédio que está acontecendo no Paraná. Eu vou ter que chamar mais um breve intervalo e voltamos para o último bloco, daqui a pouco, com o senador Requião, hoje no Jogo do Poder. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o senador Roberto Requião, hoje aqui no Jogo do Poder. Bom, o que fazer daqui para frente então? Nós temos aí uma situação, como será a crítica, como será o debate daqui até a convenção do PMDB, que é junho, dia 20 de junho. O que esperar dessa convenção e alguma chance de não acontecer uma candidatura própria no PMDB? Nenhuma, não. O PMDB está com 85% dos delegados a favor da candidatura própria.
apesar dos esforços do governador e de alguns deputados de comprar convencionais, eles estão conseguindo a revolta dos convencionais e não a submissão ao dinheiro, à oferta, aos cargos oferecidos. O que nós temos que fazer é pôr um paradeiro na bagunça gestional do Estado do Paraná, uma gestão séria. Nós temos que dar uma diminuída no número de secretarias, estabelecer uma hierarquia de prioridades e tocar para frente, num momento difícil do Paraná e do Brasil, a prioridade dos interesses da população. De emprego, de desenvolvimento, de crescimento industrial que gera emprego, tem que acabar a brincadeira. Nós não podemos mais admitir um governo que compre com dinheiro da Copel usinas eólicas no Rio Grande do Norte, em relação a esse assunto da industrialização, dias atrás esteve aqui no Paraná, em Curitiba, o presidente mundial da Renault. E pela segunda vez, que ele já tinha feito isso algum tempo atrás, ele fez uma referência de que havia alguma dificuldade de relacionamento com o seu governo. Claro que havia dificuldade de relacionamento. Eu era governador do Paraná, não era empregado da Renault. Quem se comporta como empregado de multinacional submisso não sou eu. É o atual governo. Eu defendia os interesses do Estado do Paraná. Esse cara da Renault, o presidente, é um picaretaço. Esse sujeito queria mandar no Estado do Paraná. Ele queria não pagar imposto de espécie alguma. E ele conseguiu de novo com o Beto o que haviam conseguido com o Lerner. É claro que interessa ao Paraná ter uma fábrica de automóvel, mas as indústrias estrangeiras têm que ter no Paraná e no Brasil os mesmos benefícios que são dados a qualquer indústria nacional. Eu sou brasileiro, não sou francês. Então, jamais eu daria a uma multinacional um benefício fiscal que não possa ser dado a uma empresa brasileira, a um industrial brasileiro que está aí trabalhando, tentando crescer tecnologicamente. Nós temos que viver um projeto de nação. Nós não somos um país agregado, um Estado agregado de interesses de multinacionais. É uma visão muito diferente. O governo do PMDB no Paraná foi um governo ligado aos interesses populares e brasileiros. Essa história de submissão conosco não está na ordem do dia. O Luiz Groff tem feito uma crítica nas inserções que ele tem na Rádio CBN, o nosso Luiz Groff do Vinho, criticando a substituição tributária isso é um crime. Na área do vinho. Como é que para que o telespectador compreenda Eu estou com o Luiz Groff do Vinho. Ah. Eu isentei as microempresas de qualquer tipo de imposto, porque os fiscais não deixavam eles trabalharem e isso fazia com que eles não crescessem. Eu zerei o imposto da microempresa e o imposto da pequena empresa ficou em 2%. O Beto inventou uma substituição tributária que é o seguinte: se paga o imposto na origem. Então o sujeito paga na origem, por exemplo, 18%, ele não estoca a mercadoria que ele vai vender, ele está estocando 18% de imposto. E como a microempresa, pela minha legislação, não pagava imposto, ele já pagou antes, e como ele não paga, ele nem se acredita. Então ele está quebrando as microempresas. E essas pequenas lojas de vinho são uma das que estão sentindo pesadamente isso. É uma coisa sem pé nem cabeça. No nosso governo, na crise de 2008, 2009, nós baixamos o imposto de mais de 100 mil itens daquilo que o trabalhador, que as pessoas que vivem do seu salário, compram nos mercados. Para os mercados continuarem abertos e o povo continuar podendo comprar e sobreviver com o conforto das suas famílias. É uma visão completamente diferente da visão de proteger a Renault, de deixar esse picareta desse presidente da Renault falar mal de um governador aqui. Se eu fosse governador e esse cara falasse mal do Lerner, que era o governador que me antecedeu, que era meu adversário político, eu punha ele para correr do Palácio Iguaçu. Mas falta dignidade e compostura ao pessoal que está no governo hoje. São mandaletes do capital internacional. Bom, em relação a essa situação do imposto... Bom, eles então estão estocando imposto. Sim. Porque eles pagam a substituição tributária, eles pagam por antecipação. Qual é a solução para isso? Se você acabar com isso, voltar ao regime que eu estabeleci, que criou milhares de empresas e empregos. O sucesso econômico do Paraná hoje é um círculo virtuoso estabelecido pela sobrevivência das micro e pequenas empresas. Eles querem arrecadar de qualquer jeito. Eu falei sábado com o Destro, que é um grande atacadista. Eu tinha baixado o imposto do comércio interno do Paraná para 12%. Que quando você comprava, por exemplo, quando um armazém comprava uma mercadoria em São Paulo, pagava 12%, que é o interestadual. Quando comprava de um produtor no Paraná, pagava 18%.
Então ele antecipava um imposto. E eu baixei para 12. Quando eu baixei para 12, o Paraná floresceu, porque todo mundo começou a comprar internamente. O Lerner subiu para 18. O Lerner, Beto, é a mesma coisa, quem manda é o Taniguchi, é o japonês. Subiu para 18 de novo. Conclusão, o Destro está montando um armazém de distribuição em Santa Catarina, outro no Rio Grande do Sul. Porque lá ele não vai ser tributado por essa bobagem que o Beto Richa criou aqui, uma asneira total. Bom, nós vamos ter... O que adianta você aumentar um imposto se diminui o volume da circulação de mercadoria? Então você vai cobrar mais caro de um volume menor e vai receber menos de imposto do Estado. Falta inteligência nesse governo. Nós vamos ter uma eleição presidencial. Portanto, os candidatos a Qual é o governador seu candidato terão nessa eleição? terão que conviver com esse debate maior, né? Que é o debate... Qual é o seu candidato, Rocha? O meu candidato? Não, eu vou escolher oportunamente. Vamos inverter esse jogo aqui. Pois é, eu queria saber qual é o seu, porque Bom, o PMDB bem. Estará necessariamente, não há possibilidade de não estar na chapa do PT. Eu estou horrorizado com os três candidatos. A Dilma me frustrou. Me frustrou com a sua concessão absoluta às exigências do grande capital. Mas a Dilma significa o aumento do salário dos trabalhadores, salário mínimo. A Dilma significa a manutenção das bolsas sociais. A Dilma significa, até agora, uma política externa interessante, de independência do Brasil, de mercado do sul do Brasil, enquanto os outros vêm com a proposta do liberalismo absoluto, que é o que quebrou a Espanha, Portugal, a Grécia e a Itália. Esse liberalismo é uma coisa bandida, assassina, é submissão absoluta aos interesses do capital. Então, eu acho que os três hoje não são os ideais para o Brasil. Mas eu, pessoalmente, nesse momento, eu escolheria ainda a Dilma. E o pessoal me diz, não, a última pesquisa que fulano tem do Paraná deu 60% de rejeição para Dilma. Você não deve falar isso. Eu não estou preocupado só com o voto, eu estou preocupado com o país e com a situação privilegiada que eu tenho de examinar tudo isso do Senado. Uma compreensão mais ampla da economia brasileira e nas posições que tem ocupado das economias do mundo. Seria muito ruim um governo neoliberal no Brasil e está sendo ruim o governo da Dilma. Qual é a importância dos programas sociais nesse contexto de crise? Sobrevivência do povo. Milhares, dezenas de milhões